Nós estamos neste momento aqui, advogado, celebrando 1000 contratos fechados no mês de maio, e hoje ainda é dia 28. Nós batemos 1000 contratos de auxílio acidente às 12 horas do dia de hoje. E sabe por que isso aconteceu? Isso aconteceu porque nós temos método, nós temos cultura, nós temos gestão de processos e de pessoas. Tudo isso numa esteira de produção que faz com que nós fechemos muitos contratos todos os dias. E sabe o melhor? Os nossos contratos de auxílio acidente hoje nos dão um êxito em percentual de 47%, com um ticket médio de R$25 mil. Aí você pode fazer conta e você vai entender do que é que nós estamos falando. Mas não termina aí. Quando você tem método, tem gestão e tem cultura, você tem tudo. Por quê? Vou te contar como é que os 1000 contratos foram fechados na minha operação neste mês. Eu viajei no final do mês de maio, no final do mês de abril, eu viajei para São Paulo para palestrar no SDA, nos Segredos da Audiência. Palestrei ao lado de grandes nomes. Palestrei ao lado de Pablo Marçal, palestrei ao lado de Alfredo Soares, palestrei ao lado de Rodrigo Zanon. Para aí, SDA! Meu nome é Cleiton Baivê de Souza, eu sou servo do Deus Altíssimo, advogado em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, sou empreendedor, sou mentor de líderes de alta performance. Mas hoje nós não vamos falar aqui de advocacia, nós vamos falar aqui de resultado, nós vamos falar de negócios, nós vamos falar de empresa. Porque em toda empresa, os pilares são os mesmos. O que entrega resultado na tua empresa é o que entrega na minha. As coisas que eu faço no meu escritório, na minha empresa, que geram resultado, também podem gerar resultado no seu negócio. Então, dentro da tua operação, o que é que está passando lá que você não está vendo? O que você está deixando passar pelo vão dos teus dedos? O que você está olhando lá para fora e esquecendo de olhar para dentro? E aí, sabe o que é o curioso? Teve advogado aqui que recebeu R$1000 de honorários em um processo desse e passou pela mão dele anos atrás. E ele não enxergou a tese que eu enxerguei. E sabe o que é mais curioso disso? Esse mesmo cliente que ele deixou escapar pelo vão do dedo, deixou na minha operação R$24.500 de honorários. Isso é visão! Isso é empreendedorismo! Isso tudo porque o meu escritório me possibilitou viver essa experiência. Então eu não subi naquele palco do SDA porque eu sou um grande jurista. Eu subi no palco do SDA porque eu sou um advogado empreendedor que gera centenas de milhares, milhões de reais em faturamento todos os anos. E sabe como? Utilizando o método Cultura de Resultado. E o método Cultura de Resultado, ele é replicável, completamente replicável dentro da minha mentoria, dentro da mentoria do Prospera Direito. E aí, além de ter ido para São Paulo no final do mês de abril, na primeira semana de maio, eu fui para Fernando de Noronha com a minha esposa. Fiquei em Noronha 4 ou 5 dias. Depois eu voltei de Noronha, fiquei em Campo Grande 2 semanas, pouco menos de 2 semanas, e eu viajei mais uma vez. Aí eu fui para Fortaleza, no Ceará, porque eu fui palestrar em Fortaleza e fiquei mais uma semana em Fortaleza. Então, se você quer ter liberdade de verdade e ainda assim continuar escalando de forma ininterrupta, sem que você seja um peso para a sua própria operação, você precisa aprender o método Cultura de Resultado. O que era essa rotina assim, de ter que ficar respondendo cliente por cliente? Eu me senti assim um pouco pressionado porque fechar o contrato com o cliente, no momento em que eu estou atendendo um cliente, se tem outro falando comigo, querendo saber a respeito do processo, Sim. eu já não consigo responder. Eu terminei de fechar com o cliente, eu tenho que imediatamente já fazer a procuração e fazer o contrato de honorários. Tá. Quando acontecia eu poder atender ele na minha sala, por exemplo, e já estar ali com o computador, o cliente tinha que ficar me esperando para eu escrever ali, eu pedir a documentação pessoal dele, ele estava me esperando. E você não tinha time, Fabrício? Oi? Era só você, no caso? Era só eu, no caso. Financeiramente falando, como é que era o seu faturamento antes de ter a estrutura que você tem hoje? Eu estava faturando 30 mil aproximadamente por mês. O que motivou dar esse passo é o seguinte, Sim. a liberdade que a gente imagina ter quando é autônomo é uma questão assim ilusória, porque
Eu achava que era livre porque eu podia marcar um horário com o cliente e vamos por assim, eu podia escolher o horário que eu marcava com o cliente, né? Sim. Só que muitas vezes eu trabalhava muito além das 8 horas por dia. Mas a realidade é que eu trabalhava 10, 12, 15 horas por dia, quantas horas fosse possível. Porque para atender toda essa... E hoje como é que está a estrutura do Fabrício com o treinamento? Bom, meu amigo, hoje está assim. Hoje eu estou com 5 funcionários. Ah, é? Que massa. Estou com 5 funcionários. E aí a gente já está estabelecendo para cada funcionário uma rotina, um setor específico, né? Então hoje eu consegui já montar um setor comercial, que tem 3 pessoas. Sim. Tem uma líder e duas comerciais. Sim. Que nesse mês fecharam 52 contratos até agora. Caraca. Nossa meta era 50, né? Então é o primeiro mês de operação aqui do escritório. Uhum. E aí o primeiro mês a meta era 50, a gente fechou 52 até o momento. Março, eu fiz o fechamento e vi quanto que eu ia faturar se eu continuasse esse trabalho com essas 3 pessoas ali, sabe? Eu mais essas 2. Quanto que eu ia fechar? E eu vi que o meu faturamento ia ser 1 milhão, eu não estou lembrado exatamente, mas se eu replicasse aqueles meses até o final desse ano, eu ia ter um faturamento de 1 milhão e 60 e poucos mil. Ou seja, 3 vezes mais do que eu já vinha faturando. Só com a estagiária e com o vendedor? Uma estagiária como comercial e aplicando a técnica, né? O método. E você sente que você conseguiria chegar nesse 1 milhão se você não tivesse conhecido a metodologia do Clayton? Não, se eu não tivesse conhecido, eu ia manter os que eu já vinha mantendo há alguns anos. Já tinha 2 anos. Por que a mentoria foi imprescindível para a gente chegar nesse faturamento aí milionário? Olha só, um detalhe só, um detalhe que já subiu de 360 para 1 milhão, triplicou, foi montar um... Olha, o impacto é, assim, primeiro a gratidão, né? Assim, primeiro, para mim, o que eu tô sentindo, assim, é uma gratidão por ter conhecido esse método, por estar podendo ter essa oportunidade de aplicar e estar conseguindo aplicar também, né? E por estar tendo todo o suporte que eu estou tendo, porque essa mentoria, para mim, é uma mentoria, assim, diferente das outras. Sim. Eu já participei de algumas mentorias. Por que é diferente? É diferente por conta da entrega, assim, a proximidade. Sim. A proximidade com o mentor, a entrega do mentor, assim, o método está todo desenhado. Me entregaram um método todo desenhado. Eu tenho um suporte para se eu precisar te dar. Sim. Eu suporte uma pessoa que explica o que eu preciso fazer. Sim. Então, uma coisa que ele fala que eu acho muito interessante, que eu vejo na prática, é que ele fala assim que ele é de verdade. E que os de verdade conhecem os de verdade, né? Vamos dizer assim, entendeu? Agora, se ele quer ser um advogado um pouco fora da curva, que fatura milhões e tudo mais, aí tem que Total. E o método cultura de resultado, ele não é para qualquer um. É para quem tem coragem, tem visão, para quem é ousado e, o melhor de tudo, para quem tem alinhamento de pensamento com o meu. Na minha mentoria Premium não entra qualquer advogado, só entra advogado que de fato esteja disposto a romper as barreiras e crescer de verdade. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Eu estou abrindo agora para o segundo semestre deste ano 50 vagas para a minha mentoria Premium. E a minha mentoria Premium, além de elevar o teu faturamento, você vai ter acesso a mim, vai ter acesso à conversa comigo, você vai conseguir entender como eu penso e como eu fiz para sair de um faturamento minúsculo para um faturamento de mais de 100 milhões de reais que nós vamos entregar neste ano. Quero alavancar, eu quero bater determinadas metas online, né, de fechamento de contratos. E aí que apareceu a mentoria do Dr. Clayton, que ela vem bem ao encontro, assim, do que eu penso, do que eu preciso, né, o jeito que o Dr. Clayton fala, trabalha, a gente vê que é bem realista, porque tem mentores, tem mentorias que só de tu escutar, se tu tiver um pouquinho mais, assim, aguçado, tu vai ver que não faz sentido com a realidade, sabe? Sim. E o Dr. Clayton, eu vejo que faz sentido o que ele fala, né? Tanto é que ele me orientou a implantar o Astrea, já estou fazendo essa implantação. Sim. E olha só que legal a mentoria dele. Ele diz assim, ó, implante, faça, contrate o Astrea, mas ele não joga lá assim, ó, se vire. Não, ele está disponibilizando as gurias ali do escritório dele para elas entraram lá no meu sistema da Astrea, elas estão organizando o meu escritório ali no Astrea da forma como eles têm lá. Então, eles estão replicando o que dá certo para eles estão replicando comigo, que sou mentorada, sabe? Que a equipe dele
são réplicas dele. O jeito que ele trata, eles tratam. E assim, ó, é sensacional, muito legal. E não é à toa que eles fecham o que fecham de contrato por mês, né? Então, já teve uma guria que entrou em contato comigo, uma colega, pedindo, né, o que estava achando da mentoria, e eu Sim. falei super bem, porque apesar de, falei para ela que era pouquinho tempo que eu tava, mas as minhas primeiras impressões são exatamente essas que eu tô te falando, sabe? Acredito sinceramente que eu vou conseguir escalar com essa mentoria. Acredito que ela veio bem assim no momento certo, sabe? E você sente que você implementando as orientações do Dr. Cleito, você vai ter retorno, né, sobre o capital investido e também fazer mais dinheiro? Sim, com certeza. É honorário advocatício, tá? Não é vendendo curso, não é com produto digital e não é fazendo palestra e nem mesmo mentoria. Embora tudo isso gere um bom resultado para mim, o meu escritório vai faturar 100 milhões de reais de honorário advocatício em direito previdenciário. E se você quer viver isso também, essa transformação verdadeira na sua vida, não perca a oportunidade, pelo menos, de se candidatar. Se você vai ser selecionado ou não é outra conversa, mas se você for selecionado, você tem meu compromisso. Eu vou transformar a tua vida, assim como eu tenho transformado a vida de dezenas de advogados que tiveram a grata satisfação de cruzar o meu caminho e serem mentorados por mim. Então é sobre isso o método Cultura de Resultado, é isso que o Prospera Direito faz. O Prospera Direito gera transformação na vida dos advogados para que esses advogados consigam transformar a vida de centenas, de milhares de brasileiros em todo o território nacional, e é isso que nós fazemos todos os dias. Então, você já sabe, quer transformação verdadeira, quer aprender com quem de fato sabe fazer, é comigo. Se você quer dar crédito a quem não tem crédito, aí o problema é teu. Eu tenho crédito. Por quê? Eu tenho mais de 13 mil processos distribuídos em todos os estados do Brasil. E destes processos distribuídos, somente neste ano já foram mais de 4 mil novos processos. E nós caminharemos para distribuir 10 mil processos de auxílio acidente no ano de 2026. Tudo isso aplicando o método Cultura de Resultado. E hoje nós estamos com a mentoria do Cleito, estamos indo para o segundo mês. Sim. E no primeiro mês nós saímos de 5 ações fechadas para 30. Na verdade, nós batemos 40 contratos já no primeiro mês. Sim. Porque nós tínhamos uma meta de 30 contratos, nós fechamos isso com 24 dias. Inclusive nós fazemos, né, eu e meu sócio, a gente faz parte de outras mentorias, Sim. mas é completamente diferente, porque as mentorias, elas, na verdade, acabam te dizendo o que fazer, como fazer, Sim. mas a do Cleito é completamente diferente. Ele bota a mão na massa junto contigo e te obriga a fazer, né? Obriga no bom sentido, Entendi. porque ele realmente te estrutura, ele cuida dos detalhes. Eu digo o seguinte, o Cleito mostra para nós que é possível aumentar o número de contratos. O mais surpreendente de tudo foi a entrega. A entrega do Cleito, a entrega do time dele. Eu posso te garantir, Fernando, é claro que não é um investimento baixo, Sim. mas entre nós, então, é barato. Sim. Para o Cleito é barato. Por tudo que ele entrega, é barato. É barato. Ele cobra muito. Porque, assim, é totalmente diferente. A mentoria do Cleito é algo fora do normal. E o Cleito, ele é muito presente. Então, tu te sente muito resguardado, mesmo com toda a experiência. Eu imagino os jovens, né? Ter alguém como o Cleiton ao lado, porque ele realmente te dá essa segurança para tu ir adiante. Então, assim, e uma coisa que quando o Cleiton fala, ele cumpre. Então, eu acredito muito nisso, sabe? Sim. Não, que massa, né? Investimento já praticamente se pagou, né? Já se pagou. Não, já se pagou. O investimento no Cleiton eu paguei em 10 dias. Caraca. Em 10 dias. Podem falar que eu sou feio, de fato eu não sou bonito. Podem falar que eu sou prepotente, às vezes posso parecer. Podem falar que eu sou arrogante, às vezes, para quem não tem resultado, eu sou mesmo. Entretanto, ninguém nesse Brasil consegue apontar o dedo e falar que eu não tenho resultado. Porque resultado nós temos. Eu sei entregar e eu consigo transferir isso para você de forma real, verdadeira, desde que você queira. Entretanto,
você vai precisar trabalhar muito. Não pense que eu vou te entregar um manual que você vai aplicar lá e de forma mágica e misteriosa o teu escritório vai explodir. Não é isso. O teu escritório depende de você. Você implementa, você cria, você cresce, você delega. Depois que você sabe tudo tem que ser feito, você delega para a pessoa certa, ela toca e você finalmente vai ter liberdade. Liberdade para viver o extraordinário dessa terra, liberdade para curtir com a pessoa que você ama, liberdade para cuidar do seu corpo, liberdade para viajar esse mundo inteiro, porque é possível, desde que você tenha o método certo. E o método certo para você é o método Cultura de Resultado aqui do Prospera Direito. Então, vem comigo, faz a tua aplicação agora mesmo e não perca a oportunidade única de transformar a tua vida com quem de fato fez e vai ensinar para você somente o que eu fiz e não o que eu li num livro. Porque aqui eu fiz. Eu fechei 1000 contratos de auxílio acidente no mês de maio de 2026. É sobre isso.